Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Cândida é amante de Antônio Laselva e está viva. Cândida fugiu à própria morte para viver ao lado de Antônio, sossegada, sem ter Irene atrás dela para matá-la. E também o Antônio Laselva ofereceu muito dinheiro para ela se manter escondida e os dois viver um caso extraconjugal na surdina, sem ninguém saber, pois sabia muito bem quando Irene descobrisse ia tentar matar Cândida. E também Cândida já havia contado para Antônio Laselva que Irene tentou matá-la uma vez. E se ela soubesse que os dois tinham um caso, ela temia pela sua vida. Foi aí que Antônio sugeriu que, já que Cândida está muito doente, ela forjasse a morte, que assim os dois ficariam mais sossegados juntos. Irene nunca ia desconfiar que ela estava viva. Então foi assim que a morte de Cândida foi forjada por Antônio Laselva. Além de Cândida, a primeira esposa de Antônio Laselva irá atormentar a Irene. Isso porque começa a se levantar a possibilidade de Agatha estar viva. Irene se depara na situação na qual, se Agatha aparecer, o casamento dela e de Antônio Laselva será anulado. A mãe de Petra ficará arrasada e irá chorar horrores no quarto, logo após uma conversa com Antônio Laselva, aonde ela encara essa possibilidade, ouvindo até mesmo de Antônio que Agatha pode estar viva e o casamento dela com o milionário será anulado quando Agatha aparecer. Irene até que demonstra ter um sentimento amoroso por Antônio Laselva, mas o maior medo dela mesmo seria perder todo o dinheiro de Antônio Laselva. Bom, o casamento dela nunca valeria pela justiça, já que Antônio ainda é casado com Agatha, pois Agatha está viva. Então tudo que Irene lutou a vida toda, que seria a sucessão da empresa de Antônio, isso não valerá nada para ela, já que ela nunca foi casada com Antônio Laselva. E ela irá conversar com Antônio Laselva e ela diz: quando casamos, você apresentou o documento que você era viúvo. E Antônio Laselva concorda e diz ainda que quando eles foram se casar, ele até pulou essa parte burocrática. Ele contratou alguns advogados para pular essa parte. E ele diz: eu tinha enterrado a Agatha. Todo mundo era testemunha de que ela estava morta. Mas até agora eu não entendo. Se eu enterrei, como ela não está lá no caixão? Fará Antônio Laselva fazendo uma pergunta retórica. Irene responderá fazendo outra pergunta retórica. E ela diz: não vamos nos prender ao passado. Antônio, se Agatha estiver viva, toda a minha vida, tudo que eu construí ao seu lado, foi em vão? Dirá a Irene fazendo uma pergunta retórica. E Antônio Laselva diz que essa possibilidade para ele é irreal. Até agora ele não consegue acreditar que Agatha pode estar viva. Isso para ele é fora de cogitação. E um pouco antes dessa conversa que Antônio está tendo com a Irene, ele teve uma com Caio, onde Caio revela para ele que o CPF de Agatha está sendo movimentado, que ele contratou um escritório de investigação e descobriu isso. E Antônio também custou acreditar. Mas depois, com o tempo, ele começou a trabalhar com essa possibilidade, como vocês podem ver aí mesmo. E Antônio disse para Irene: não está sendo fácil acreditar nessa possibilidade de Agatha estar viva. E Irene dirá: é menos ainda para mim. O simples fato de você falar disso, de estar tão preocupado, é ofensivo.
Eu preciso ficar sozinha, porque eu sei dentro do meu coração que se a Agatha fosse viva, você nunca teria casado comigo. Nesse momento, a Irene sai e deixa Antônio sozinho na sala, refletindo sobre essa situação. E ela vai pro quarto e chora muito. Mas o choro da vilã não vai durar por muito tempo, porque ela logo começa a arquitetar um plano para acabar com a vida de Agatha. Nem mesmo Agatha tendo aparecido, ela já começa a arquitetar esse plano. E ela vai contar com a aliada nova, Anice. Anice vai contar um pouco sobre o passado de Agatha para a Irene, aonde ela explica que acredita nessa possibilidade de Agatha estar viva e ter forjado a morte, porque ela vivia o inferno ao lado de Antônio. E ela acredita que Agatha pode ter forjado a morte. É aí que Irene propõe para ela, quando Agatha voltar, ela acabar com a vida de Agatha. E quem iria ficar a cabo disso era Nice. Nice aceita a proposta. Essa situação de Irene é um pouco delicada. Imagine você a vida toda se dedicar ao seu marido, acreditar que o casamento com ele era um casamento perante a justiça legal e que ele era viúvo, desimpedido e sem ninguém na vida. E você passar mais de 20 anos ao lado do seu companheiro e aquela mulher que você acreditou que o seu companheiro passou a vida toda dizendo que ainda amava ela e etc. E diz que essa mulher é muito especial para você. E quando você ouve isso do seu companheiro, você sempre fica triste. E depois, essa mesma mulher que o seu companheiro sempre deixou bem claro que tem um carinho muito grande por ela, dando a entender que amava ela. E aí, no fim das contas, essa mulher tá viva e vai retornar para a trama da novela das 9, Terra e Paixão. Imagine, o seu mundo iria desabar, não é mesmo? Acho que o mundo de qualquer mulher iria desabar, porque Antônio sempre deixou claro e nunca escondeu isso para ninguém, que Agatha é a mulher que ele ainda ama. Ele ainda fala isso claramente. Deixa bem explícito que nenhuma mulher vai chegar aos pés de Agatha. Mas Irene, ela tem um trunfo aí nessa história toda. Porque por mais que Antônio ame Agatha, tem uma decepção muito grande aí na vida de Antônio. Porque quando Agatha foge e desaparece, com o amante foge à morte, a gente acredita que Agatha não estava suportando viver ao lado de Antônio. E Antônio sabe muito bem que pouco antes de Agatha falecer, ela tinha pedido o divórcio para Antônio. E Antônio tinha ameaçado matá-la se por acaso ela pedisse o divórcio na justiça. E aí, logo em seguida, ela acabou falecendo. Mas ele passou a vida toda acreditando que Agatha era a mulher que era completamente apaixonada por ele. E ele também apaixonado por ela. Tanto que ele fala isso em um diálogo com Caio, que Agatha nunca faria isso, que se Agatha estivesse viva, estaria do lado dele, que Agatha é completamente apaixonada por ele. Enfim, o fato é que quando ele descobre que Agatha está viva e Agatha aparece, será uma decepção muito grande, porque Agatha desapareceu porque ele era um traste. Então, aquela ideia que ele tinha, que ele idealizou a vida toda, que Agatha amava ele, que Agatha era um monumento de pessoa, uma mulher exemplar e etc., vai cair por terra, né? Porque na realidade ela fugiu com o amante. Então, aquela imagem dele de mulher perfeita, uma mulher magnífica, vai cair por terra, entende? Então, a Irene tem essa vantagem. Porque Antônio pode se divorciar de Agatha e casar com ela, que eu acho muito difícil, que eu acho que ele vai querer viver ao lado de Agatha. Mas é isso, ela não tá tão na desvantagem, né? Ela tem ainda essa vantagem aí do abandono que Agatha fez contra Antônio Lacerda. Mas é isso, gente. No mais, eu trago mais informações para vocês. Vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione a notificação. Tchau, tchau e até o próximo.